O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, o PAI-PJ, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, realiza há cerca de 20 anos acompanhamento de pessoas em situação de sofrimento psíquico que cometeram algum tipo de crime. Quais são as conquistas do programa diante de uma cultura adversa? Os pacientes judiciários oferecem riscos? Qual é o índice de reincidência? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o coordenador executivo do PAI-PJ, juiz Luiz Fernando Nigro. Doutor Luiz Fernando, obrigado por aceitar novamente o nosso convite aqui no Pensamento Jurídico. Agradeço o convite do Pensamento Jurídico, esse programa que é tão importante para a comunidade jurídica, e não só para a comunidade jurídica, mas para todos aqueles que têm interesse nos assuntos que são trazidos à discussão. É sempre um prazer participar. Muito obrigado. Bom, e a você que nos acompanha, inscreva-se, por favor, no canal da AMAGES no YouTube e envie as suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Luiz Fernando, são cerca de 20 anos de um programa premiado, reconhecido internacionalmente. Como funciona e como atua? O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, ele funciona como um conector entre a justiça e a saúde, nessa área que atende aqueles indivíduos que têm algum envolvimento em processos criminais, medidas de segurança, e que precisam retornar à sociedade, mas retornar após um tratamento adequado. E aí que o programa faz essa amarra entre justiça e saúde, para que essas pessoas possam ingressar na sociedade de uma forma responsável e que não venham a reiterar condutas antijurídicas. E quais são as principais conquistas do programa em uma cultura que, além de encarceradora, vê com desconhecimento e até medo de portadores de sofrimento mental que cometeram algum tipo de crime? A conquista é exatamente quebrar esse paradigma. A ideia de que as pessoas que estão em sofrimento psíquico têm que estar fora da sociedade, né? Segregadas da sociedade. É possível se criar um projeto terapêutico que permita a inserção dessas pessoas de volta à sociedade. E isso o programa tem apresentado. Nós temos hoje, atendemos mais de 1.000 pacientes, são 1.054 pacientes. É o maior programa de atenção integral do Brasil. E se nós formos verificar cada um desses pacientes, a situação deles, estaremos diante da grande maioria atendida em meio aberto, né? Já na sociedade, com programas terapêuticos implementados, revelando, quebrando esse paradigma de que as pessoas têm que estar isoladas, né, em razão do transtorno psíquico. Não, é possível criar essa ponte que permita que elas convivam em sociedade sem qualquer reiteração da conduta antijurídica. Em termos de convivência com as outras pessoas, então, não trazem riscos? Não, não trazem riscos. Falarmos em risco, em periculosidade, isso é tudo muito relativo, né? Na verdade, o que nós observamos é que quando você trabalha adequadamente, com qualidade, é um programa que tem o seu foco nisso, na qualidade do atendimento, e por isso chama Programa de Atenção Integral. Ele tem esse olhar mais amplo sobre o indivíduo, e com isso se possibilita, então, essa reinserção que revela o sucesso dessa iniciativa que já foi reconhecida não só no Brasil, como no exterior também. Uhum. Quais são os tipos de crime que eles mais cometem que levaram eles a essa situação? São os mais diversos, né? Alguns crimes praticados com violência no momento de crise, né? Isso é importante dizer que o paciente que não está estabilizado em um certo momento, pela crise, pela situação de transtorno, acaba cometendo, passando ao ato, né? E o importante é entender que o tratamento adequado, o acompanhamento efetivo, dá uma resposta interessante, né? Isso que o programa, a característica principal do programa, é esse acompanhamento efetivo que modifica a reação do indivíduo aos estímulos sociais. Uhum. E que muito provavelmente não estavam tendo esse atendimento de saúde fora dessa situação. Não estavam tendo, e ainda hoje, em locais onde o PAI-PJ não atua, nós verificamos isso, né? Por mais que a rede de atenção psicossocial, com base territorial,
ela seja indicada para esses casos, para o acompanhamento, a existência do PAI-PJ fortalece essa rede, né? Especialmente em relação aos pacientes judiciários. Uhum. E nesse período aí de 20 anos, qual que é o grau de reincidência dos pacientes judiciários? Já dá para ter uma ideia, um indicador sobre isso? É muito pequeno, é muito reduzido, não é? E isso que fortalece, que dá segurança. O magistrado, quando recebe um parecer do PAI-PJ dizendo da possibilidade de um tratamento em meio aberto, faz com que o magistrado tenha segurança de acreditar naquela proposta ofertada pelo programa, porque ele sabe que, uma vez que ele decida por permitir que o paciente tenha aquele tratamento indicado pelo PAI-PJ, o acompanhamento efetivo será feito até o término da medida, até o momento em que não seja mais necessária a medida de segurança. E onde é que eles são atendidos? Em casa? Quais são esses motivos do atendimento e os serviços prestados aí pelo programa? A grande maioria dos pacientes, felizmente, é atendido na própria residência, no próprio território. Aqueles que não têm laços familiares, eles têm apoio de serviços como o serviço residencial terapêutico, que é um lugar onde eles ficam vivendo, tem o seu lar, a sua casa, mas, enfim, é um dispositivo da rede de atenção psicossocial. E a ideia é que eles fiquem mesmo no território, porque esse é o propósito final, é a reinserção social. Então, desses 1.054 pacientes, a imensa maioria está nessa situação, no seu território, vivendo em sociedade, que esse é o resultado da quebra do paradigma. Uhum. O senhor disse do regime de aplicação de eventuais medidas seria sempre aberto, né? Isso já é uma influência aí da reforma psiquiátrica no país? Exatamente. A reforma, expressamente, o artigo 4º da Lei 10.216, determina que a internação é uma medida excepcional. Ela só é indicada para aquele momento de crise, aquele momento que se verifica a necessidade de uma intervenção mais dura, mais intensiva, não é? Mas pensando que a internação é parte, enfim, de um tratamento que deve se dar fundamentalmente em meio aberto. E quem é que define e determina esse tipo de atendimento e essa condição do infrator que cometeu o crime de ser um paciente judiciário? Recorre-se aí a um laudo médico? Na verdade, o que se tem hoje, a ideia que se tem é mais do que um laudo médico, o médico deve ser ouvido, não é? Mas é importante também que se ouça a psicologia, a assistência social, porque, por exemplo, um paciente que esteja internado, é importante que o médico diga se ele está em condições ou não de prosseguir o tratamento em meio aberto, mas é importante também que se mapeie como que é esse território da pessoa. Ele tem laços familiares, como é que ele vai nesse processo de desinternação, qual que é o apoio que ele vai precisar. Então, é uma atenção que o PAI-PJ dá mais ampla que apenas a questão médica. É a questão médica, a questão psicológica, a questão da assistência social. É por isso que chama Programa de Atenção Integral. E são profissionais que integram esse programa. Quais são eles? É uma equipe para lidar com essa complexidade dessa situação? São várias equipes multidisciplinares, né? Psicólogos, assistentes sociais, temos também psiquiatra, com esse enfoque de ver o indivíduo como um todo, entender em que meio social ele está inserido ou irá retornar à inserção. É esse panorama mais amplo que dá a condição de que os nossos projetos terapêuticos tenham sucesso na sua imensa maioria. Desses 1.000 que são atendidos pelo PAI-PJ, existem alguns que estão internos em hospitais psiquiátricos, que são estabelecimentos prisionais para pacientes judiciários. Eles ainda existem? Quantos estão nessa situação? São poucos indivíduos que ainda estão no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, muitos poucos. Temos alguns que estão presos, porque a questão é que o PAI-PJ atua também nos processos criminais. Quer dizer, antes da decisão quanto à questão da sanidade mental do indivíduo, ainda antes da sentença, eventualmente absolutória, os pacientes já são acompanhados. Por isso que também a atenção é integral nesse sentido. Hoje, o PAI-PJ pode acompanhar o paciente desde a audiência de custódia até o término da medida de segurança.
é o único programa no país que faz esse tipo de acompanhamento. Esses estabelecimentos eles são inspecionados periodicamente, né? A última vez que nós nos encontramos, o senhor me falou a respeito de mais de 70 deles que foram liberados, receberam alta, não é isso? Exatamente. Foi feita uma análise por determinação do presidente do Tribunal de Justiça nos pacientes que estavam no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Barbacena, e dessa ação, posteriormente, foi feita uma cooperação pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça, e o resultado foram 78 ordens de desinternação, ou seja, 78 pacientes que se verificou a possibilidade de seguirem o tratamento em meio aberto, que é, na verdade, uma missão conferida pelo Tribunal de Justiça, inclusive, ao Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, e se viabilizar esses projetos para que eles, então, possam seguir a vida no seu território. Aquele hospital de Barbacena, ou de custódia e tratamento psiquiátrico, né, Jorge Vaz, que tem mais características de prisão e não apresenta-se um aspecto terapêutico institucional. Ele ainda continua recebendo pacientes? Essa é uma característica, aliás, de todos os hospitais de custódia do país, né? Eles pouco dizem da saúde, né? Desse protagonismo da saúde, e mais da questão de custódia. Isso até historicamente você verifica a razão disso, porque eles são antigos manicômios que foram transformados, de certa forma, em hospitais. Mas, na verdade, eles não provêm um tratamento integral, como nós pretendemos e como a Lei 10.216 exige. Então, hoje, existe, inclusive, uma recomendação do Grupo de Monitoramento e Fiscalização para não recebimento de pacientes, é isso que temos hoje. E a ideia é que nós possamos, enquanto os pacientes estiverem internados, que essa internação se dê juntamente com todo o atendimento em saúde que eles precisam, porque senão a segregação da liberdade sem o tratamento não se justifica. Entendi. E quando eles são liberados, recebem alta, eles vão para casa ou vão passar por outro tipo de serviço terapêutico? Exatamente, essa é a análise que deve ser feita, porque, na verdade, a desinternação é um processo, não se faz a internação de um dia para o outro. Você deve preparar o meio externo para receber essa pessoa. Então, deve-se verificar na cidade desse indivíduo, nos laços familiares, a família tem como receber essa pessoa, está preparada, tem o suporte para isso, porque o Estado tem de dar o suporte a essas famílias para que elas possam receber esses indivíduos. Isso tudo deve ser verificado com antecedência, né? Até porque, se não existir esses laços não estiverem presentes, é necessário, por exemplo, um serviço residencial terapêutico. Isso tudo deve ser pensado com antecedência a propiciar que essa pessoa retorne para a sociedade e possa dar uma resposta diferente daquela que teve quando ingressou no sistema. Em algumas regiões, sabemos que não existem residências terapêuticas disponíveis, né? Para o bom desempenho do programa, o Poder Executivo coopera, é parceiro? É muito importante a existência das residências terapêuticas, né, para aqueles indivíduos que não têm esses laços familiares, não têm moradia, porque a residência terapêutica representa exatamente isso, fazer com que naquele espaço o indivíduo se sinta realmente em casa, né, ele possa retornar à sociedade com esse dispositivo. E, desafortunadamente, nós temos um déficit grande desse serviço de residência terapêutica, né, e ele é muito importante para nós quebrarmos o paradigma de internação, de achar que o tratamento deve ser em meio fechado para o meio aberto. É preciso que exista um investimento do Poder Executivo nesses dispositivos de meio aberto, inclusive as residências terapêuticas. E o programa avançou no tempo aí, hoje integra o programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que isso representa? Representa muito, porque o programa Novos Rumos ele tem um tripé, que é a PAC, o PAI-PJ e também o GMF. E é importante que, atualmente, nós temos uma integração muito grande, especialmente entre GMF e o PAI-PJ, que propicia, nesses ambientes de internação de indivíduos que estão em medida de segurança, que o GMF cumpra seu papel de fiscalização, apoiado com todo o know-how do programa PAI-PJ. Isso já vem dando bons frutos para o tribunal. Em qual aspecto? No aspecto de se buscar exatamente novos rumos para a execução
não só penal, da criminal, mas também das medidas de segurança. Uhum. A intenção, então, é dar um tratamento humanizado a essa pessoa até que a sua reinserção seja alcançada, né? Quando e como surgiu esse programa? O programa ele surgiu há mais de 20 anos, né? E ele até é interessante porque ele antecede a própria lei da reforma. Mas com a lei da reforma psiquiátrica, né, ele ganhou todo um caráter diferenciado, porque, na verdade, os seus propósitos estão muito alinhados a ele. E quando, pela resolução 944 de 2020, o tribunal veio a conferir expressamente, então, o norte do PAI-PJ, que é implementar, através do assessoramento dos magistrados, de medidas alternativas, né, que estejam de acordo com a lei da reforma psiquiátrica. Então, isso ficou muito claro e, através da participação, inclusive, no Novos Rumos, que a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Muito bem. Doutor Luciano, nós estamos na reta final da nossa entrevista e gostaria também que o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura para a nossa audiência, por favor. Olha, eu pensando aqui, inclusive, no teor da nossa conversa, e para quem tem interesse de entender um pouco melhor esse assunto, acho que uma obra fundamental é a obra do sociólogo canadense Erving Goffman, Manicômios, Prisões e Conventos, porque ele fala exatamente sobre os efeitos de que esses ambientes segregados causam no indivíduo. Boa indicação, com certeza. Eu vou aproveitar a oportunidade e também indicar um livro do qual o senhor é autor, entre vários outros, é A Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência. Doutor Luciano, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com o senhor aqui. Conversamos aí sobre o PAI-PJ, esse programa vitorioso, exitoso, de 20 anos ou mais até do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que faz esse acompanhamento de pessoas em situação de sofrimento psíquico e que cometeram algum tipo de crime. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Orion, sempre um prazer participar do Pensamento Jurídico. Muito bem, e a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.